Olha só, quando a gente começou o estudo do movimento, que é o que a gente está fazendo aqui desde o começo do semestre e vai continuar fazendo até gravitação, na verdade, curso quase praticamente todo. Na segunda etapa a gente vai falar de fluidos, mas é mecânica dos fluidos, ainda é mecânica, né? Então, o estudo do movimento, a mecânica, ela é muito importante, por isso que a gente passa um bom tempo nesse assunto. Então, o que a gente vai fazer é quebrar, quando a gente fala disso aqui, é quebrar aquela terceira restrição que eu falei que a gente ia fazer para estudar o movimento. Quando a gente começou aqui em abril, eu disse assim, a gente vai fazer o estudo do movimento com 3 restrições, né? A primeira delas era a restrição de que eu não estava preocupado, que não ia estudar objetos que executassem movimento com curva, né? A gente restringiu o movimento ao estudo do movimento retilíneo. Primeira coisa. Aí depois eu disse, eu também não estou interessada na causa do movimento. Quem causou o movimento? Não importa, a gente só estudava o movimento acontecendo depois que o movimento começou a acontecer. E a terceira causa, a terceira restrição era, eu não me preocupo se o objeto tem dimensão. Ele é um ponto. Não importa o que move, o que se move, se é um avião, se é um foguete, se é um carro, se é uma pessoa, é um ponto pra gente. Hoje, a gente vai quebrar essa terceira restrição. A gente já quebrou as outras duas, né? A gente estudou movimento curvo, estudou trajetória, lançamento oblíquo, estudou movimento circular. Foi a primeira restrição que a gente quebrou para a primeira prova. Depois, na segunda etapa, a gente quebrou essa segunda restrição agora, né? Falando da dinâmica do movimento, as leis de Newton, as leis de conservação de energia e tudo mais. Hoje, a gente vai quebrar a terceira restrição, que é analisar o movimento de um objeto que tem dimensão. A gente vai começar a quebrar essa restrição. Hoje nem tanto, mas ao longo dos 3 capítulos que a gente vai ver. Esse e os 2 próximos que a gente vai ver. A gente vai quebrar essa terceira restrição de que o objeto, sim, ele tem dimensão. E a dimensão vai influir no movimento dele. A distribuição de massa vai determinar se aquele objeto se move de uma maneira ou de outra, né? Porque a distribuição de massa dele vai influenciar nas forças que agem sobre ele. Por exemplo, ó, se a gente voltar para aquele exemplo clássico que a gente já trabalhou aqui bastante, né? Que é o lançamento oblíquo. Então, imagine que você tem uma bolinha, uma partícula, uma bolinha pequena, pode ser, por exemplo, uma bolinha de tênis, que você simplesmente lança, sem girar essa bolinha, você só lança ela. Então você lança essa bolinha com ângulos, sei lá, θ, com relação à horizontal, e uma velocidade inicial V0, certo? E a gente já sabe descrever completamente esse movimento. A gente sabe que esse corpo vai executar uma trajetória parabólica. Eu sei determinar a altura máxima que ele atinge. Eu sei determinar a posição X que ele alcança. Eu sei determinar qual é o ângulo que eu preciso fixar aqui para que ele atinja uma certa distância. Eu sei analisar o que acontece com a velocidade, com a componente X da velocidade, com a componente Y da velocidade. Então a gente já sabe descrever completamente esse movimento, né? A gente já conhece tudo que acontece sobre ele, inclusive considerando as mudanças de energia. Como é que se transforma a energia durante esse movimento. Mas se eu trocar essa bolinha, né, que se move aqui ao longo dessa trajetória, por outro objeto que tem agora uma dimensão considerável e não é simétrico como uma esfera, por exemplo, um taco de beisebol, por exemplo, que é o exemplo que o livro usa, né? Se você agora lançar um taco de beisebol ao invés de uma bolinha, certamente o movimento dele não vai ser dessa forma. Porque o taco de beisebol, ele é uma coisa que não é uniforme, ele não é homogêneo. Ele tem mais massa de um lado do que de outro, né? Então, digamos que você lança o seu taco, tá aqui ele, ó. Você vai lançar aqui o seu taco de beisebol com o ângulo θ0, com relação à horizontal. E você vai lançar esse taco de beisebol. Certamente o que vai acontecer é que, imagine, daqui o cabo e daqui o taco. Mesmo que você não tenha estudado ainda fisicamente isso daqui, você não tenha estudado formalmente, você sabe que o taco não vai fazer isso, concorda? O que deve acontecer? Deve acontecer, como essa parte aqui é mais pesada, ele vai fazer isso. Né? É difícil que você, por exemplo, se você lançar essa caneta para cima, porque não dá pra gente ver, é muito rápido. Mas você vai ver que ela também não é homogênea, né? Ela tem uma tampa, ela tem essa parte aqui que tem menos massa, etc. Se você lançar essa tampa essa caneta com ângulo θ0, ela não vai assim, ela não vai viajar dessa forma. O que deve acontecer é mais ou menos isso daqui, ó.
ela vai começar a girar em torno de um certo ponto. Então, o que deve acontecer, ó, é alguma coisa desse tipo, né? O taco vai girar em torno de um certo ponto, né? Por que isso acontece? Porque esse taco tem dimensão, ele não é um ponto. E, além disso, ele não é simétrico como essa bolinha é. Ele tem uma certa distribuição de massa que não é homogênea. Então, o que deve acontecer é que as partes do taco se movem em trajetórias diferentes de uma parábola, né? O cabo tem um movimento, essa parte aqui mais superior tem outro, e o movimento não é simples, ele é complexo, né? É como, por exemplo, você analisar o movimento de uma ginasta, por exemplo, executando um certo, sei lá, um certo aparelho da ginástica. Aquele movimento ele é muito complexo, né? Ela tem um movimento de translação, ela tem um movimento de rotação em torno do próprio eixo dela, ela tem um movimento de rotação em torno de outro eixo assim, que corta, transversal a ela, quer dizer, é complexo, né? Não dá para você dizer que aquilo lá é um ponto, porque o movimento é complexo, porque ela não é homogênea. Mas, se você analisar esse movimento, existe um ponto desse corpo que ainda se comporta como se esse corpo fosse um ponto. Esse ponto desse corpo, meu desenho, claro que está totalmente fora de, né? Inclusive o taco colheu, cresceu, né? Mas releve isso daí, certo? Imagine que fosse assim, bem direitinho o desenho, e aí você vai ver que tem um certo ponto do corpo que se move em trajetória parabólica, como se ele fosse um ponto, né? Como se toda a massa do taco estivesse naquele ponto. Esse ponto é o que a gente chama de centro de massa. Então, se você analisar o movimento do centro de massa, você pode, em linhas gerais, descrever o que acontece com o movimento sem necessidade de estudar toda a complexidade do movimento. Porque se você for analisar esse movimento como um todo, de cada parte do taco, é muito difícil. Mas se você olhar para o taco, só para o centro de massa dele, e analisar o que acontece com o centro de massa dele, é mais fácil. E o que é, então, o centro de massa? Vamos definir o centro de massa para falar melhor dele, né? O centro de massa é o ponto do corpo que se comporta como se toda a massa estivesse concentrada nele. Como se todas as forças externas atuassem sobre ele, sobre o centro de massa. Então pronto, essa é a definição de centro de massa. Centro de massa é um artifício matemático, certo? Ele não é uma coisa real. É um artifício matemático que a gente usa para minimizar a dificuldade em resolver problemas complexos. É isso que a física sempre procura fazer. Né? Você tem uma coisa muito complexa que você não entende. Aí você vai tentando transformar isso em uma coisa que você compreende. A gente sabe descrever perfeitamente o movimento de um ponto. Né? A gente já fez isso. O movimento de um objeto que tem dimensão, a gente não sabe. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar o que acontece com o centro de massa daquele corpo. Por quê? Porque o centro de massa é um ponto. E ponto eu sei analisar. E é um ponto que se comporta como se a massa todinha daquele taco, daquele corpo, estivesse naquele ponto concentrado e como se toda força externa fosse aplicada naquele ponto. Quer dizer, por exemplo, se você fosse representar o peso desse taco, é claro que cada átomozinho tem uma massa. E cada massinha dessa vai contribuir para o peso total desse taco. Só que você não vai fazer esse desenho, até porque quantas setinhas você ia fazer? Incontáveis. Então o que é que você faz? Você representa isso por uma força resultante aplicada no centro de massa. Então o peso do taco está aqui, ó, mg. Pelo centro de massa estar deslocado do centro geométrico do corpo, ele gira, ele faz esse giro, né? Porque ele é mais pesado nessa parte aqui. Então o que acontece é que por conta do peso maior ser na parte, no caso aqui, mais próxima dessa parte aqui do desenho, então ele vai girar. Né? E aí depois ele vai fazendo, por conta da inércia, vai girando novamente até cair na posição, né, que é, se você botar um espelho aqui, o reflexo da posição com a qual ele foi lançado. Quer dizer, dá para você analisar uma coisa complexa, por exemplo, uma colisão entre dois veículos. Né? O perito que vai fazer a análise, provavelmente ele não foi testemunha do acidente, ele não estava lá na hora que aconteceu, mas ele vai analisar os indícios, né? As marcas na pista, a destruição no carro, a posição em que os carros se encontram agora depois da batida. Ele sabe pelo manual as características do carro, a massa que ele tem e tudo mais. E aí com isso, e analisando o movimento do carro como se ele fosse um ponto centro de massa do carro, ele vai poder, não dizer com precisão, mas ele vai poder dar um laudo e dizer que
aquele carro estava, por exemplo, acima do limite de velocidade, aquele outro estava dentro do limite permitido. Ele vai poder descrever, em linhas gerais, o que aconteceu naquele acidente, analisando, por exemplo, o centro de massa do sistema, ao invés de ter que analisar cada componente do sistema em si, que é muito mais complexo. Né? Então, o centro de massa é um ponto. Aí você diz, tá, então como é que eu vou achar o centro de massa de um corpo? Bom, aí tem duas maneiras, né, de você fazer isso. Uma é a maneira matemática, que a gente vai ver aqui. A outra é uma maneira experimental. Bom, se toda a força externa, todas as forças externas estão aplicadas no centro de massa, eu consigo equilibrar aquele corpo aplicando uma força contrária a essa força resultante, concorda? Por exemplo, está aqui essa caneta, certo? Imagine que o centro de massa está em algum ponto aqui dessa caneta. Para eu achar esse centro, é só eu tentar equilibrar essa caneta exatamente no centro de massa. Né? O centro de massa vai ser exatamente o ponto onde eu consigo equilibrar. Observe que se eu não achar o centro de massa, ela gira. Se eu botar aqui, ela vai girar, claro. Por quê? Porque o centro de massa deve estar mais para cá. O peso vai atuar aqui nessa caneta, fazendo ela girar, porque o meu ponto de apoio está fora do centro de massa. Né? Se eu botar o apoio exatamente no centro de massa, ela não vai virar. Aqui tem um complicador que ela rola também, né? Porque ela é... Você vai procurando. E aí você acha o ponto onde ela... Observe que ela pende mais para um lado até você achar. Amanhã foi mais rápido. Bom, procurei na caneta de vocês. Enfim. Pronto. É porque ela rolou. Mas então, essa é uma maneira de você achar o centro de massa de um corpo, né? Só que você disse, nem sempre eu vou conseguir colocar um corpo em cima de um ponto de apoio para procurar o centro de massa dele, né? Dependendo do corpo, você não tem como fazer isso. E muitas vezes, o centro de massa é num lugar que não tem massa. Por exemplo, um aro. O centro de massa é no centro, onde não tem massa. Você não consegue equilibrar com ele. Então, como é que você faz para achar, para localizar a posição do centro de massa? Vamos começar por um sistema bem simples, que é um sistema feito de duas partículas. Então, imagine que você tem duas partículas em cima aqui do eixo, certo? Presta atenção depois, copie, ó. Imagine que eu tenho uma partículazinha, eu vou colocar ela 5 dimensões só para ficar visualmente fácil de você enxergar. Mas é um ponto isso daqui, uma partícula, com massa M1, e aqui eu tenho outro ponto com massa M2, certo? De modo que essa massinha M2 tem a posição X2, certo? A massinha M1 vou colocar por enquanto na origem, X1 igual a 0. Onde é que você imagina, mesmo sem ter estudado isso daí, né, imagina que você não conhece o que é centro de massa. Mas o centro de massa é um ponto onde, se você segurar, você vai equilibrar aquele sistema. Imagine, mesmo que ele não esteja ligado, né? Não importa se tem massa ou não. Aonde é que você acha, então, que deve estar o centro de massa desse corpo? À esquerda de M1, à direita de M2 ou entre M1 e M2? Deve estar entre M1 e M2. Né? Se tivesse uma haste ligando, seria mais ou menos entre M1 e M2 que eu precisaria equilibrar esse sistema. Então, vamos supor que está por aqui. Certo? Aqui é o centro de massa, na posição X do centro de massa. X do centro de massa. Aí você diz, como é que eu faço para determinar o local do centro de massa? Bom, a gente vai aqui deduzir uma expressão, né? E vamos ver se aquela expressão confere com o que a gente já imagina, com o senso comum da gente. Vamos lá, vou escrever uma expressão e a gente vai discutir. Olha só, centro de massa é a posição dada por essa expressão, ó, M2x2 sobre M1 mais M2. Vamos ver se isso daqui confere com o que a gente sabe. Imagine, o sistema tem duas partículas, certo? Se a massa 1, não olha para a equação, olha só para a situação aqui em cima. Se a massa 1 fosse 0, onde é que tem que estar o centro de massa? Na posição de 2, só tem 2. Então, se M1 for igual a 0, você já sabe que a posição tem que ser, o centro de massa tem que estar em M2. Vamos fazer isso daí. Se M1 for igual a 0, o que acontece com essa expressão? M1 0, vai ficar M2x2 sobre M2, x do centro de massa, então é x2. Como a gente desconfiava, né? Então, conferiu, deu certo isso daqui. Vamos ver agora o que é que acontece se M2 for 0. Cadê o x do centro de massa? M1, que é 0, né? Então, se o M2 for 0, se M2 for igual a 0, 0 sobre qualquer coisa, então x do centro de massa é
0, como a gente imaginava, né? E se as massas forem iguais, onde é que tem que estar o centro de massa? No meio. Então, se M1 for igual a M2, se M1 for igual a M2, vamos ver o que acontece. Se M1 for igual a M2, aqui embaixo é M2, 2M2, M2 vai embora, vai ficar X2 sobre 2. Na metade, como a gente já imaginava. Então, aquela expressão realmente descreve a posição do centro de massa para esse sistema. Só que esse sistema, ele é muito particular, concorda? Porque a massa M1 está sobre a origem. Se ela estiver fora da origem, vamos lá. Vamos agora complicar um pouquinho mais a situação, colocando a massa M1 fora da origem. Então, eu tenho isso daqui, ó. M1 na posição X1. Tem M2 na posição X2. E tem o centro de massa entre eles na posição X do centro de massa. Vou colocar aqui. Centro de massa na posição, vou botar aqui em cima. X do centro de massa. E aí, como é que eu descreveria a posição desse centro de massa? Tudo em X ainda. Não tô olhando ainda em Y nem Z. Certo? X do centro de massa seria igual a M1x1 mais M2x2 sobre M1 mais M. Vamos ver se isso também corresponde ao que a gente imagina. De novo, vamos analisar. Se M1 for 0, o centro de massa tem que estar em X2. Né? Se M1 for igual a 0, olha o que acontece com essa expressão anterior. 0, M2 sobre M2 cancela, e aí vai ficar X do centro de massa igual a X2. Então, ok. Se M2 for 0, o centro de massa tem que ser X1. Se M2 for 0, o centro de massa é X1. Então, de novo, isso está correto, né? E se as massas forem iguais, a posição do centro de massa tem que ser entre X1 e X2. A expressão matemática seria como? A metade dessa distância, quem é? X1 mais X2 sobre 2, né? Vamos ver se isso é verdade. Vamos lá. Se M1 for igual a M2, vou escrever todo mundo, então, M2. Vai ficar M2, X1, M2, X2, M2, M2. Né? M2, X1, M2, X2, 2M2. Não é isso? Aí isso, pronto. Os M2 você bota em evidência, cancela, vai ficar X1 mais X2 sobre 2. Né? Como a gente supunha. Então, ó, X1 mais X2 sobre 2. Na metade da distância. Certo? Aí você diz, e se eu tiver, bom, com duas partículas, tá aí a expressão. E se eu tiver mais de duas? Se eu tiver N partículas para um sistema com N partículas, dá para a gente deduzir uma expressão já pelo desenvolvimento aqui? Para um sistema com N partículas. Como é que você imagina que seria a expressão do X, só por enquanto, só X do centro de massa? E aí? Pelo que a gente já descreveu aqui. Para duas eu tenho essa expressão. E para N? M1x1 mais M2x2 mais MNxN sobre M1 mais M2 mais M. Né? Se eu disser que Mzão, como o livro faz, é a massa total do sistema, eu posso reescrever isso daqui assim, ó. X do centro de massa é igual a M1x1 mais, para não, como o espaço aqui está pequeno, eu vou logo colocar o MNxN, ó, sobre Mzão, concorda? O que eu estou fazendo em cima? No numerador. Eu estou fazendo a soma do produto de M com X, não é isso? M1x1, M2x2, até o último e somando. Então, eu posso reescrever isso daqui como uma soma. Ou seja, 1 sobre M, aqui ó, X do centro de massa é igual a 1 sobre M, somatório de quantos? De quantas partículas? Desde a primeira até a última, a enésima, de M, I, X, I. Essa é a posição do centro de massa, a posição X, né?
Aí você diz, então ótimo. Então isso aí realmente não é complicado. A matemática é simples, ó. Eu vou somar todos os produtos M vezes X dividido pela massa total, né? Se eu tiver uma partícula fora do eixo X, se eu tiver uma partícula bem aqui, ó, que tem um Y diferente de zero, então aí, o que vai acontecer com esse centro de massa? Ele permanece aqui na linha X? Não. Ele deve subir ou descer? Subir. Então ele deve estar por aqui agora, ó. O centro de massa agora deve ser aqui, ó. Ou seja, ele vai ter um X do centro de massa, mas vai ter um Y do centro de massa. Como é que eu acharia o Y do centro de massa? A mesma ideia. O Y do centro de massa seria 1 sobre M, somatório de 1 até N, de M, I, Y, I. E se eu tivesse uma bolinha aqui no espaço do eixo Z, a posição do Z do centro de massa seria 1 sobre M, somatório, desde igual a 1 até N, de M, I, Z, I. Não é isso? Aí você diz, e se eu quisesse escrever a posição como um vetor? Ora, você pode, porque aqui, ó, você concorda comigo que tanto faz eu dizer que esse centro de massa, ele está na posição XCM, YCM, ou dizer que isso daqui é XCM na direção I, mais YCM na direção J, e dizer que isso aqui é esse vetorzinho aqui, ó, R. Então, como é que eu escreveria a posição R? Vou botar aqui embaixo só pra gente não perder o fio da meada. Aqui que eu apago, vou colocar aqui, ó. Então, quem seria a posição R do centro de massa? Ora, a posição R do centro de massa, mesma coisa. 1 sobre M, somatório desde I igual a 1 até N, de M, I, R, I. Onde R vai ser o vetor de cada partícula do sistema. Olha só, a gente aprendeu a localizar o centro de massa de um sistema de N partículas, né? Se a gente for resumir isso daí, eu posso dizer que a posição R do centro de massa, então, é dada por essa expressão. 1 sobre M, somatório, sobre todas as partículas que compõem aquele sistema, do produto da massa pela posição de cada partícula. É isso? Então, isso realmente é uma expressão que vai poder, com a qual você vai poder localizar o centro de massa. Mas isso serve se o sistema tiver uma distribuição que a gente chama de discreta de massa. O que é uma distribuição discreta de massa? É uma distribuição na qual você pode contar o número de partículas. 1, 2, 3, 4, né? Que é contável o número de partículas. Se o seu sistema for o taco de beisebol, esse somatório vai de 1 até quanto? Não dá para saber. Porque o taco de beisebol não é uma distribuição discreta. É uma distribuição que a gente chama de contínua. Ou seja, a massa, a quantidade de partículas ou átomos que compõem aquele corpo, aquele sistema, não é contável, né? Você não pode dizer, por exemplo, que aqui o taco de beisebol, se você dividir ele em 2, pronto. Então quer dizer que eu vou somar, isso aí vai ser o equivalente a 2 partículas, na verdade, né? Por mais que você divida isso daqui, ó, vai ficar complicado você dizer, por exemplo, que isso daí, cada partezinha dessa é uma partícula. Isso é muito grande para ser considerado uma partícula. Então, você tem que fazer isso daí várias vezes, né? Você tem que fatiar isso daqui. Calma, né? Acho que nem arroz integral vocês comem mais, né? Só porque é integral. Quantas vezes eu vou ter que dividir isso daqui para cada pedacinho desse se tornar uma partícula? Muitas, né? Ou seja, para um sistema, para uma distribuição contínua de massa, quer dizer, aquela onde o sistema é tal que eu não posso mais contar quantas partículas compõem aquele sistema, se a distribuição for contínua, eu tenho que fazer essa soma. Vou fazer para o X, certo? Como o livro faz. Depois para o Y, para o Z, vamos devagar. Então, quem seria a posição X do centro de massa? Seria a mesma ideia, não mudou. Só que eu vou fazer isso no limite em que o número de partículas é infinito. Ou seja, no limite em que N tende a infinito, de 1 sobre M, somatório, desde igual a 1 até N, de MI é X. Ora, mas vocês já sabem, né? O que vai acontecer com o limite desse somatório, né?
vai ser a integral, esperava outra coisa, né? Integral de x dm. Ou seja, dm é o meu, é a minha variável de integração. Eu vou somar, é como se eu pegasse aquele corpo e dividisse em massinhas infinitesimais, bem pequenininhas. Infinitas massinhas bem pequenininhas. Se eu quiser localizar o y do centro de massa, eu vou dizer que isso é 1 sobre m, integral de y dm. E se eu quiser localizar a posição z do centro de massa, isso é 1 sobre m, integral de z de... Como é que eu vou resolver essa integral? Como é que a massa varia de acordo com a posição? Essa não é uma integral fácil de você resolver. X dm, y dm, z dm. Por quê? Porque você precisaria saber como é que a massa depende da posição. Só que isso não é, a gente não conhece, não é trivial. Né? Você não sabe como é que a massa de um quadrado ou de um cubo, por exemplo, varia conforme a sua posição. Então o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essa integral, que não é trivial de resolver, em alguma coisa mais fácil. Você não sabe, por exemplo, digamos que a sua figura geométrica seja um cubo. Você queira localizar a posição do centro de massa de um cubo. Certo? Quero saber onde é que está o centro de massa de um cubo. Deve estar no centro dele, mas mostra que está no centro dele. Para você fazer para você localizar por essa expressão, você teria que saber como é que a massa do cubo varia com a posição. A gente não sabe, não existe uma expressão para isso. Mas eu sei como é o volume desse cubo, concorda? O volume de um cubo a gente sabe. O volume de uma esfera, o volume de um trapézio, o volume de um tronco de cone. Tudo isso é conhecido. A massa não, mas o volume é. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar transformar isso daqui no integral de volume, porque de massa a gente não sabe trabalhar. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou procurar alguma grandeza que relacione massa com volume. É a densidade, exatamente. Vamos definir aqui a densidade. A densidade nada mais é do que justamente a razão entre a massa e o volume, né? Densidade, ρ, é a massa sobre o volume. Se esse corpo, presta atenção no que eu vou fazer. Se esse corpo for homogêneo, o que significa um corpo homogêneo? Significa que a distribuição de massa é toda igual nele, ao longo do volume dele. Por exemplo, um taco de beisebol não é homogêneo, ele tem mais massa de um lado que de outro. Um corpo homogêneo, você concorda comigo que a densidade dele é constante? Por quê? Imagine aqui, ó. Vamos imaginar que esse aqui seja o nosso corpo, ó, bidimensional mesmo. Certo? Então, essa é a massa sobre esse volume. Né? Isso é a densidade daquele corpo. Se eu disser que esse corpo é composto por 8 partículas, por exemplo, se essas 8 partículas estiverem homogeneamente ou uniformemente distribuídas ao longo do volume, no caso é uma área, mas vamos chamar de volume, certo? Esse corpo é homogêneo. Tanto faz eu dizer que eu estou olhando para ele como um todo, ou seja, a massa de 8 bolinhas dividido pela, digamos que eu vou cortar ele aqui, ó. Dividir esse corpo. Tanto faz eu olhar ele todinho, 8 bolinhas dividido por 8 quadradinhos, 8 volumes. Como eu pegar, por exemplo, só essa parte aqui, ó, 4 bolinhas, a massa de 4 dividido por 4 volumes. Ou eu pegar só uma massa sobre um volume. Tanto faz, porque ele é homogêneo. A densidade de bolinhas é igual ao longo dele, concorda? Isso significa que ele é homogêneo. Ou seja, tanto faz eu olhar a massa total sobre o volume total, como a massa infinitesimal sobre um volume infinitesimal. A densidade é constante. Se ele fosse heterogêneo, ó, por exemplo, esse corpo aqui, ó, agora não posso mais dizer que esse corpo é homogêneo. Ó. Por quê? Porque eu tenho distribuições diferentes de pontinhos ao longo dele. Por exemplo, se eu pegar ele todo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 e 5, 15, 20, 26. Vou ter 26 bolinhas dividido por 8 quadradinhos. 26 sobre 8. Se eu pegar só esse pedacinho aqui, agora eu tenho 3 bolinhas dividido por um volume. Não é mais homogêneo. Ele é mais denso embaixo do que em cima, concorda? Ele tem mais bolinhas embaixo do que em cima. Então ele não é homogêneo, ele é heterogêneo. A densidade não é constante. Só que a gente não vai analisar esses casos. A gente só vai trabalhar com situações de distribuições homogêneas. Então se o corpo for homogêneo, a distribuição for uniforme, eu posso dizer que multiplicar em x aqui, ó. dm é igual a ρdv, ó. dm
é igual a ρ dV. E eu vou substituir dm por ρ dV. O que vai acontecer? Essa tensão vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. X do centro de massa, vou pegar a mesma expressão lá, ó. É 1 sobre mzão integral de x dm. Só que o dm agora é ρ dV. Vai ficar ρ dV. Mas quem é ρ? Densidade, constante. Então pode sair da integral. Vai ficar x do centro de massa é igual a ρ sobre m integral de x dV. ρ sobre m, olha para o que eu já escrevi. Quem é ρ sobre m? Olha para o próprio quadro, tem a resposta. É o inverso do volume, concorda? Ó, ρ, se eu passar esse m aqui para baixo, vai ficar um 1 aqui em cima. Então, ρ sobre m é 1 sobre v. Então, você vai ficar com a integral de, ele é 1 sobre v, vezes a integral de x dv. Para a posição y, mesma coisa, né? Y do centro de massa, 1 sobre v, integral de y dv. E para o z do centro de massa, 1 sobre v, integral de z dv. Essa integral agora fica mais fácil de você fazer. Por quê? Porque você conhece a função do volume. É só você substituir o dv pela função do volume da figura geométrica em questão. Certo? A gente só vai trabalhar também com figuras geométricas conhecidas, que o volume é conhecido. Certo? E homogêneo. Era isso que eu ia perguntar? Pronto, a gente só vai analisar casos de cubos, só aquilo que eu falei, esfera, cubo, triângulo, trapézio, cone, só coisas que a gente conhece o volume. Certo? E que a densidade é constante. A gente só vai analisar esses casos. Não, aqui não é uma derivada, aqui é a expressão da densidade, só que escrita para um pedacinho muito pequeno do corpo. Se eu for olhar a densidade do corpo todo, é a massa sobre o volume, né? Se eu pegar um pedaço, se eu dividir aquele corpo do jeito que eu fiz aqui em um pedaço muito pequeno, eu posso dizer que se a densidade é constante, tanto faz eu pegar a massa toda pelo volume todo, como pegar a massinha bem pequenininha dentro daquele volume pequeno. Isso aqui é um diferencial, é uma coisa muito pequena. A gente aprendeu aqui, ó, se a gente for resumir, a gente aprendeu a definir o que é centro de massa e a localizar a posição desse centro de massa, seja para uma distribuição discreta de partículas, seja para uma distribuição contínua de partículas. E a gente viu, é o que a gente vai analisar agora, mas a gente já viu pelo experimento simples que a gente realizou, que você, para movimentar um corpo ou um sistema de corpos ou de partículas, você precisa tirar o centro de massa do equilíbrio. Né? Se o centro de massa estiver equilibrado, ou seja, se a resultante de força sobre ele for nula, ele não se move. Né? Ou se move com velocidade constante. Mas para que haja movimento, pelo menos inicial, você tem que tirar aquele centro de massa do equilíbrio. Quanto mais próximo da base tiver o centro de massa, mais estável vai ser aquele corpo, aquele sistema de corpos. Por exemplo, o João Bobo, né? Aquele brinquedinho que você tem uma concentração de massa maior embaixo do que em cima. Ele tem bastante massa aqui embaixo e é bem mais leve aqui em cima. Por isso que você bate, ele gira, né? Mas a base dele não solta do piso, né? No caso, porque o centro de massa dele está muito próximo do piso. Quanto mais próximo tiver do piso, mais estável isso daqui vai ser. Se você invertesse o João Bobo, colocasse muita massa aqui, ao contrário, ele seria bastante instável. Né? Qualquer empurrãozinho que você desse aqui, o que ia acontecer? Se ele girasse aqui um pouco, ó, o que ia acontecer é que você agora tirou a força resultante que age sobre ele, não passa mais sobre a base dele. Está fora, né? A linha vertical que passa aqui na base desse corpo está fora. Aliás, o centro de massa está fora da linha vertical. Por isso ele vai tombar, vai girar para um lado. Né? Quando a base está aqui embaixo, quando o centro de massa está próximo da base, o que acontece é que mesmo quando você aplica uma força externa sobre ele, um peteleco, alguma coisa, essa linha vertical que passa sobre o centro de massa continua sobre o centro de massa. E por isso ele é mais estável, né, do que se você trouxer o centro de massa dele mais para cima. Quanto mais próximo da base for, mais estável ele é. E para mexer, você precisa tirar o centro de massa dele do equilíbrio. Diga lá, você perguntar?
Não? Então, ó, se você quiser fazer um experimento bem simples aí na sua cadeira mesmo, você consegue comprovar isso daí. Você pode, por exemplo, ficar sentado retinho, com as costas retinhas, e tentar ninguém está com as costas retas, né? Todo mundo postura, e tentar levantar da cadeira sem inclinar o tronco para frente, né? Você não consegue, de jeito nenhum. Não consegue. Sem inclinar o tronco para frente, né? Não, sem usar as mãos, né? Sem usar as mãos, só sentado, né? Tá aqui a cadeira. Sentado aqui de lado, ó. Sem fazer isso daqui, ó. Sem fazer isso. Por que você não consegue? Você não consegue justamente porque o centro de massa está por aqui, né? Se você não tirar ele dessa linha vertical, você não consegue mover, né? Claro, sem auxílio das mãos, sem apoiar, né? Sem nenhum apoio, só se levantar, só usando os pés, né? Sem encostar na parte da cadeira, não consegue. Em média, no geral, o centro de massa de uma mulher ele é mais deslocado para baixo, né? Ou seja, quando ela está ajoelhada no chão, mais próximo do chão o centro de massa dela está muito próximo do chão, mais do que o dele. Então, se torna o quê? Mais estável, né? É por isso que quando ele vai tentar, ele fica muito instável, né? Ele pode até conseguir, mas ele vai cair antes de derrubar. Porque o centro de massa dele está muito para cima, né? Longe da base, certo? Quanto mais longe da base está, mais instável é, né? É o que acontece até uma da manhã, ou foi da elétrica, não lembro mais, perguntou, por exemplo, a questão do salto alto, por exemplo. Quanto maior o salto, mais instável você fica, né? Justamente porque o salto vai lhe empurrar para frente, vai deslocar para frente o seu centro de massa. Quanto mais alto for o salto, mais para frente você fica, mais instável é, né? Uma mulher grávida, por exemplo, muito instável também, porque o centro de massa, o que acontece? À medida que a barriga cresce, mais para frente vai o centro de massa, né? Se você estiver grávida e usar um salto, então o centro de massa vai mais para frente ainda. É muito fácil de tombar para frente, né? Fica muito instável, certo? Então agora vamos analisar a dinâmica do centro de massa. Já que a gente já sabe localizar o centro de massa, né? Vamos entender o que acontece. Por enquanto a gente só aprendeu a achar o centro de massa. Aonde é que está o centro de massa? Está lá, a gente só sabe achar. Mas a dinâmica do centro de massa, a gente já viu que ele pode se mover, né? Então, se ele se move, eu preciso definir velocidade, aceleração, como é que variam aí os parâmetros dele. Aí depende do problema, né? O problema vai dizer pra gente. O volume, a gente só vai tratar de coisas com volume conhecido, né? Quando a gente for fazer os problemas, vai ficar mais fácil. Mas, por exemplo, você sabe que o volume é a área da base vezes a altura. Se fosse um cubo, né? Um cubo, ó. Se fosse um cubo, como é que é? Se fosse x, y, z, por exemplo. Então, o volume é x, y, z, né? Certo? Aí eu quero achar a posição do... Eu vou fazer aqui só geral, só porque você perguntou, mas na hora de fazer a questão, aí eu faço com mais calma. X, o centro de massa, seria quem? 1 sobre V, integral de x dv. Aí, quem é dv? Você vai olhar como é que o volume varia. A expressão do volume é x, y, z, né? Só que eu quero que esse volume varie para achar a posição x do centro de massa. Então, como é que seria esse volume? A variação tem que ter uma variável de integração aqui, né? No caso, ó, dv, dm, pronto, dm, tem que ter alguma variável de integração. Eu quero analisar o que acontece ao longo da direção x. Então, aqui eu vou escrever esse volume, que era x, y, z, como dx, y, z, ó, porque eu quero que varie em x. Aí, y e z ficam constantes, porque eu só estou olhando a variação em x. Se eu quisesse achar o y do centro de massa, como é que ficaria? Ficaria y do centro de massa, 1 sobre v, integral de y, aí seria o volume x, y, z. X, dy, z. Né? Aí, tudo que não for y sai, porque a minha variável, né? A minha variável de integração é y. Então, x e z são constantes naquela derivada, naquela integral. Né? Se fosse z, então ficaria z, x, y, dz. Certo? Mas isso vai ficar mais claro quando a gente for fazer os problemas. Porque aí a gente vai colocar as expressões aí, os volumes, ou mesmo uma função. Porque pode ser que seja uma coisa que você não conheça o volume, mas o problema é te der a função.
o volume é, sei lá, 4x ao cubo mais 2y elevado ao meio, alguma coisa do tipo. Aí você só jogar a expressão lá dentro. Certo? A gente só vai trabalhar com distribuição de massa que a gente conhece o volume. Só coisa bonitinha. Ou se não conhece, tem que ter a função. Das duas uma. Certo? Então, bora em frente. Vamos analisar o que acontece com a dinâmica de um sistema de partículas. Vamos analisar a segunda lei de Newton para o centro de massa de um sistema. Vamos lá. Ora, eu sei que tanto faz eu olhar cada partícula do sistema como olhar o centro de massa. É melhor olhar o centro de massa porque eu vou olhar para uma coisa só, ao invés de olhar o que acontece individualmente com cada massinha que compõe aquele sistema. Então, eu posso dizer que a massa do sistema total vezes a posição do centro de massa é a mesma coisa que a massa 1 vezes a posição da partícula 1, mais a massa 2 vezes a posição da partícula 2, mais a massa da partícula N vezes RN. Concorda? Ora, se eu derivar, presta atenção no que eu vou fazer. Se eu derivar a expressão acima, dois lados dela, em T, você concorda comigo que não vai haver variação nenhuma dessa expressão? Vou fazer isso dos dois lados. Vamos fazer isso, vamos lá, presta atenção, vou derivar em T dos dois lados. Por enquanto, vou só repetir aqui, ó, D dt, o lado esquerdo é MR do centro de massa. E o lado direito é quem? D dt de todo mundo. M1 R1 mais M2 R2 mais MN RN. Certo? Ora, mas as massas são constantes, né? Então, eu vou dizer que isso daqui, ó, posso escrever como M dr dt igual a M1 dr1 dt mais M2 dr2 dt mais MN drn dt. Mas quem é a derivada da posição no tempo? Velocidade. Então, isso aqui eu posso escrever como M, velocidade do centro de massa, igual a M1V1 mais M2V2 mais MNV. Se eu derivar de novo isso daí no tempo, também os dois lados da equação estão derivando novamente em T. Exatamente. Vamos lá, o que vai acontecer? Bom, se eu derivar novamente em T, eu vou ficar com o quê? M derivada da velocidade no tempo. A aceleração do centro de massa é igual a M1A1 mais M2A2 mais MNA. Ora, mas o que é a massa vezes a aceleração? Força. Então, eu posso escrever isso daqui como massa total vezes a aceleração do centro de massa é igual a força que age sobre a partícula 1 mais a força que age sobre a partícula 2 mais a força que age sobre a partícula N. Ora, mas escrever o somatório de todas as forças é a mesma coisa que escrever o quê? Força resultante. Então, isso daqui, ó, posso escrever aqui como sendo... Só para ficar melhor, vou inverter aqui. Força resultante externa é igual a massa total vezes a aceleração do centro de massa. Presta atenção que isso é a segunda lei, a mesma que você aprendeu para uma partícula. Ela vale para um sistema de partículas também. Independente se a distribuição é discreta ou contínua. Só que tem que fazer algumas considerações. Vamos lá, presta atenção depois... A gente vai discutir depois de copia. O que é FR? É a força resultante externa. É a força resultante externa. Por que é força externa? Bom, vamos pensar um pouquinho. Imagine que o seu sistema é, por exemplo, um problema que a gente até tem numa das listas aí. 3 cubos. Aqui, ó. 1, 2 e 3. Aí, digamos que eu vou empurrar esse cubo 3 para a esquerda. Eu estou aplicando uma força F aqui. Mas os dois outros cubos, vamos supor que não há atrito, e todo mundo anda para a esquerda. Todo mundo anda para a esquerda, por quê? Porque o corpo 3 empurrou o 2 para a esquerda, e o corpo 2 empurrou o corpo 3 de volta, e o corpo 2 empurrou o corpo 1 para a esquerda, e o corpo 1 empurrou o corpo 2 para a direita. Ação e reação, concorda? Se eu somar todas essas forças aqui, o que vai acontecer com essas forças internas? Se cancelam. Se cancelam por quê? Não porque a ação e reação se cancelam,
Porque a ação e reação não estão no mesmo corpo. Vai cancelar porque eu estou olhando, somando todo mundo. Os três corpos estão formando o sistema. Nesse caso, essa força vai embora com essa com essa, só vai sobrar a força externa. Então, FR, só força externa. Força interna, né, que não é a força externa, ela não provoca aceleração do centro de massa. Vamos já discutir isso daí melhor. M, o que é M? É a massa total do sistema ou do corpo fechado. Corpo fechado aqui não tem nada a ver com macumba não, viu, pessoal? Corpo fechado aqui é aquele que não ganha nem não tem troca de massa. A massa não varia. Por enquanto, lá no final desse capítulo, a gente vai estudar casos de massa variável. Por enquanto, a massa é constante. Certo? E a CM é a aceleração do centro de massa. Do centro de massa. Eu só estou interessada no que acontece com o centro de massa. Observe que essa expressão, ela não fala, ela não se refere ao que acontece com cada corpo. Ela só diz respeito ao que acontece com o centro de massa. Ela é uma expressão geral para você ter em linhas gerais o que acontece com o centro de massa. Certo? E ela diz assim, ó, que só uma força externa resultante pode acelerar o centro de massa. Se não houver força externa resultante, o centro de massa ou está parado ou se move com velocidade constante. Por exemplo, quando você tem, por exemplo, está jogando sinuca. Aí você tem uma bolinha 1 aqui, você tem outra bolinha 2 aqui, e você vai dar a atacada. Você vai dar a atacada aqui na bolinha 1. Certo? Vai aplicar uma força externa. Né? Só que você dá a atacada e tira o taco. Essa tacada é uma força que age rápido. Né? A gente vai até ver isso daí depois melhor, não sei se dá tempo ainda hoje, é um impulso. Né? Então você dá a tacada e retira o taco. Depois da tacada, certo? Imaginando que não há atrito, não há resistência do ar, não há nenhuma força dissipativa sobre o sistema, depois da tacada, quem é a força externa resultante que age sobre esse sistema aqui de partículas? Depois da tacada? Atrito eu desprezei. Atrito e resistência do ar. Não, inércia não é força. Inércia é a tendência de permanecer como está. Certo? Quais são as forças externas resultantes? A força externa resultante. Tem alguma força externa? Sim ou não? Sim. Quem é? Ou quem são? O peso e a normal. São forças externas. Né? São forças no sistema que alguém de fora faz. Aqui é a terra e aqui é o piso. Né? Mas a resultante disso daí, por conta da situação, no plano, sem atrito, é nula. Então não tem força externa. Depois que você deu a atacada, não tem mais força externa. Então o que vai acontecer com os centros de massa do sistema? Continua a se mover do mesmo jeito que se movia logo após a atacada. Mesmo quando essa bolinha que vai rolar aqui, ó, bate nessa, né? Houve uma colisão aqui, e depois elas continuam a se mover cada uma de uma certa forma. Por enquanto não vamos entrar em detalhes como é que elas se movem, só na aula que vem. Então, independente se houve colisão, independente se a bolinha se chocou frontalmente uma com a outra, independente se ela se chocou assim de raspão, ou independente se você deu uma tacada aqui e por acaso deu um efeito nessa bola, e ela, às vezes acontece, você dá um efeito na bola e ela bate no ar, na outra, né? Ao invés de estar no chão. Independente de como ocorra a colisão, os centros de massa não percebem a colisão. Para ele é indiferente. Porque colisão é força interna. É a bolinha 1 empurrando a 2 e a 2 empurrando a 1 de volta. Não tem força externa. Como não tem força externa, esse centro de massa que começou a se mover para a direita com a velocidade v, ele continua a se mover para a direita com a velocidade v, independente de como foi a colisão. É por isso que, né, de uma certa forma, você consegue descrever razoavelmente bem o que acontece numa colisão, na ausência de forças externas. Na vida real, claro, tem força externa, né? Vai sempre haver. Tem um atrito, tem a resistência do ar. Mas quando você despreza isso daí, você pode dizer que o centro de massa continua a se mover sem que haja mudança na sua velocidade, com velocidade constante. Certo? Só que Newton, quando ele foi escrever a segunda lei de Newton, ele não... Eu vou apagar só essa parte aqui, eu posso apagar só esse lado aqui? Posso? Então, só aqui, ó, só para finalizar essa parte aqui, para não perder o fio da meada. Newton, quando ele foi enunciar a segunda lei, ele não escreveu daquela forma, força igual a massa vezes aceleração.
ele usou um parâmetro, né, que é o momento linear. O momento linear é aquilo que lá no colégio chamavam de quantidade de movimento. É a mesma coisa, só que a gente não vai mais chamar de quantidade de movimento. Primeiro porque existe outra quantidade de movimento, que no colégio você praticamente não estuda, que é o momento angular. Então a gente vai chamar momento linear e momento angular justamente para fazer a diferença entre eles dois, né? Quantidade de movimento é semelhante, né? A diferença é que a gente retira o nome quantidade. Chama só momento linear. Você poderia chamar quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular. Mas como é muito grande, a gente chama um momento linear. Esse momento aqui, essa palavra momento, dá uma falsa sensação de que você está tratando de alguma coisa relacionada a tempo. Né? Momento, logo tempo. Mas esse momento, ele vem do latim, momento, movimento. Então, o movimento linear e o parente dele que a gente vai ver mais pra frente, o momento angular. Certo? Por definição, o momento linear, ele é uma grandeza vetorial, né? Às vezes no colégio o professor trabalhava ela como escalar, porque olhava só uma direção. Então, o momento linear é definido como o produto da massa pela velocidade. Observe que sendo uma grandeza escalar, vetorial, ele tem que ser vetorial, porque ele é o produto de um escalar por um vetor. Né? E mais, o que você pode dizer a respeito da direção e do sentido de P e V? São iguais, porque a massa é positiva, né? Então, P e V têm a mesma direção e o mesmo sentido. A unidade aqui de momento linear, a unidade de P é o quilograma metro por segundo. Quilograma metro por segundo. Certo? Isso é o momento linear de uma partícula. Diga lá. Então, a gente vai colocar a resistência, porque a gente começa sempre do caso mais fácil. Né? Porque se você colocar logo tudo complicado, você não consegue nem entender o que está acontecendo. Como a gente fez com a dinâmica, agora na segunda etapa, a primeira coisa que a gente fez foi sem atrito. Aí depois colocou o atrito. Tem que levar em conta, porque senão você fica muito longe da realidade, né? Por exemplo, o atrito, ó, esse caso aqui que eu falei da bolinha. A bolinha de sinuca. Se não houvesse atrito, ela jamais rolaria, concorda? Ó, imagina tem aqui a mesa, tem aqui a bolinha de sinuca. Se não tivesse atrito, quando você desse a tacada, ela iria pra frente arrastando. Só que na vida real, você sabe que ela rola. Ela faz isso. Ela rola porque tem atrito. E esse ponto que está em contato com a mesa não consegue girar. Então todo mundo gira e ele fica parado. Aí por isso que ela tomba pra frente. É o que acontece quando você caminha. Vai pra frente. E aí vai, cada ponto de contato não permite que ele mova naquele ponto. Então ele vai girar. Sem um atrito é impossível girar. Então a gente vai fazer exatamente essa análise, não sei se é no outro capítulo ou é no último, que seria o atrito, justamente para estudar o rolamento. Né? Que até agora a gente estuda deslizamento. Não leva em conta o atrito, porque se não tem atrito ele não gira. Só que em próxima parte a gente vai olhar justamente o torque, né? Que é causado pelo atrito. No caso, nesse caso, né? Então vamos em frente, ó. Se você tiver uma partícula, o momento linear dela é a massa dela vezes a velocidade dela. Se você tiver um sistema, vamos lá. Se eu tiver um sistema de partículas, o momento linear do sistema todo, o que você desconfia que seja? Ora, o produto da soma de todo mundo. M2V2 mais MNV. Ou, em outras palavras, o momento linear do sistema de partículas é a mesma coisa que você olhar o produto da massa total por quem? Quem é que representa o sistema? Qual é o ponto que, olhando para ele, eu posso descrever o sistema? A velocidade do centro de massa. Né? A expressão matemática é a mesma, só o significado é que muda. Né? Que você tem a massa de uma partícula, que você tem a massa do sistema. Que você tem a velocidade de uma partícula e aqui do centro de massa. Exatamente. Se eu derivar... Por que vocês têm tanto medo de derivada integral? Eu entendo isso. Se eu derivar inocentemente aqui, se eu derivar dos dois lados, no tempo isso daqui, vamos lá, derivando em t, dos dois lados. Derivando em t, exatamente. Vamos lá, vamos derivar isso aqui em t. Vai ficar assim, ó. dp dt é igual a ddt de mv do centro de massa. Certo?
dPdt aqui eu vou manter, dPdt, igual a essa massa, se refere à massa total de um sistema fechado. Portanto, ela é constante. Não precisa ficar dentro da derivada, ela pode sair. Se ela sai, eu vou ficar com M, D, V do centro de massa, D, D. Mas o que é dVdt? Aceleração. Se isso aqui é a aceleração do centro de massa, ó, se isso daqui é a aceleração do centro de massa, posso apagar só até aqui, pelo menos? Esse pedacinho aqui, porque essa outra realmente ela é muito pequena. Né? Pronto. Aqui já resolve. Pronto, vamos escrever aqui direitinho. Fica assim, ó. dPdt vai ser igual a MA. Ora, mas o que é MA, aceleração do centro de massa? Força resultante externa. Então, eu posso escrever isso daqui como sendo força resultante externa igual a dPdt. Essa é a segunda lei de Newton. Olha o que ela diz. Vamos analisar isso daqui, porque ela é bastante importante. Ela diz assim, ó. Vamos ler essa equação em português, ao invés da matemática. Essa equação diz assim, ó. Matematicamente, F é igual a dPdt. Mas o que diz fisicamente essa equação? Diz assim, ó. Que se houver uma força externa resultante sobre o sistema, o momento linear daquele sistema vai variar no tempo. Né? Ou se você interpretar ela de lá para cá. O momento linear de um sistema só pode variar no tempo na presença de uma força externa resultante. Ou de outra forma, o momento linear do sistema não varia se não houver força externa resultante sobre ele. Se a força externa resultante for zero, se a força externa resultante sobre o sistema for zero, o que você pode dizer sobre o momento linear? Cuidado. Eu faço essa pergunta sempre de propósito para ouvir essa resposta para discutir. Exatamente. Sempre que a gente responde essa pergunta, que a gente faz essa pergunta, é normal você é induzido a responder isso. A gente diz, a força resultante é zero, o momento linear é zero. Não é zero. Por quê? Quando a força, vamos escrever devagar. Se F resultante for zero, então dPdt é zero, não é isso? Porque o lado direito é dPdt. Então dPdt é zero. dPdt é zero, não necessariamente quer dizer que P é zero. Se P for zero, claro, dPdt é zero. Mas pode ser que o P seja só constante. Diferente de zero. Constante, mas diferente de zero. Né? Então, se não houver força externa resultante aplicada sobre aquele corpo, o momento linear é constante. Isso é a mesma coisa que dizer que o momento linear se conserva, concorda? Se ele é constante, é porque o final é igual ao inicial. Isso é bastante importante. É a segunda lei de conservação que a gente está analisando aqui, além da conservação da energia, a conservação do momento linear. Né? Observe que o momento linear, isso aqui é um vetor. Significa que você tem três eixos: Px, Py e Pz. E esses eixos, a gente já viu isso lá no capítulo de vetores, ou seja, eu posso escrever o meu momento linear assim, ó, o vetor momento linear como sendo uma componente no eixo x, uma componente no eixo y, uma componente no eixo z. E a gente já viu que cada componente dessas daqui não é uma soma. Elas são independentes, uma componente da outra. Significa o que na prática? Que eu posso ter conservação em um eixo e não ter no outro. Quer ver um exemplo bem simples? De novo, um lançamento oblíquo. Se você lançar uma bolinha, por exemplo, né, formando um certo ângulo θ com a horizontal, o que vai acontecer? Imagine aqui a bolinha. Ó. Tem uma velocidade V0. O que vai acontecer com essa velocidade Y? Ela é constante ou variável? Variável. Varia uniformemente com a aceleração G. Né? Mas ela varia. Aqui ela é V0Y, lá em cima ela é 0 e aqui de volta ela é V0Y. O que acontece com a velocidade em X? Constante. Por que a velocidade em Y varia? Se a velocidade varia, o que você pode afirmar que está acontecendo com o sistema? Tem uma força. Porque se a velocidade varia, tem aceleração. Tem aceleração, tem força. A força externa que acelera ou desacelera esse corpo é o peso. Então, na vertical, em Y, existe força externa. Se existe força externa, o momento conserva ou não? Não. Então, em Y, não há conservação de momento linear. Em X, tem força externa?
Não. Na ausência de força externa, o que acontece com o momento? Se conserva, é constante. Então, há conservação do momento em x, não há conservação em y, e em z também não tem nem movimento em z, então tem conservação de momento. Observa que são independentes os três eixos. Pode haver conservação em um eixo, não haver nos outros. Pode haver em dois e não haver em outro. E a conservação do momento não tem nada a ver com a conservação da energia. São totalmente, até energia escalar é outro parâmetro, né? Por exemplo, aqui, ó, a energia se conserva ou não? Naquela situação? Conserva, né? Tem energia cinética aqui, né? Aqui só tem potencial e aqui em algum intervalo aqui tem potencial mais cinética. Mas em qualquer trecho desse movimento, a energia mecânica é conservada. Observe, se você for analisar aquilo lá, a energia conserva e a energia é escalar. Não existe energia em Y, energia em X, energia em Z. É energia. Conserva ou não conserva? Então lá conserva. E o momento não. Tem três componentes. Tem conservação em X, não conserva em Y e tem conservação em Z. Então perceba agora, claro, que se você puder optar, né, a energia é um escalar. É sempre melhor você trabalhar os problemas com energia, mas nem sempre dá. Muitas vezes você vai ter que analisar o que acontece com o momento linear. Né? Quando você for analisar o que acontece com o momento linear, você tem que parar e analisar em cada direção. Certo? Então cuidado, porque agora, matematicamente, isso é tranquilo, né? Uma expressão matematicamente simples. Só que são três coisas embutidas dentro, que você tem que analisar para ver se tem conservação ou não em cada eixo. Eu falei agora há pouco da questão da tacada, né? Eu disse, é uma força que age rápido, é uma força intensa que age rapidamente. Quer dizer, uma força que muda a posição, a velocidade, muda a situação desse corpo, mas ela age rapidamente, né? Ou seja, você tem uma força, se você escrever a segunda lei de Newton usando o momento linear, eu posso dizer que dP é igual a F dt, ó. Posso escrever a segunda lei dessa forma, né? O que essa expressão está dizendo? Está dizendo assim, que uma força preste atenção no que essa expressão diz, uma força atuando durante um curto intervalo de tempo provoca do lado esquerdo a variação do momento linear daquele sistema. Se eu integrar dos dois lados essa expressão no tempo, não vou variar essa expressão. E olha o que eu vou obter, presta atenção. Ó. Integrando do lado esquerdo o P, desde o instante inicial I até o instante final F, e integrando dentro do mesmo intervalo de I até F, essa expressão, esqueci aqui do vetor, né? F dt, o que eu vou obter? O que é a integral de dp? P, dentro dos limites de integração, de I a F. Ou seja, a integral de dp é P desde o início até o final da minha análise. Isso vai ser igual à integral de f dt dentro também desse mesmo limite. Ora, a integral de dp é P desde I até F. Ou seja, eu vou ficar do lado esquerdo com PF menos PI vai ser igual à integral de f dt, de I até F. Essa expressão está dizendo o seguinte, que uma força aplicada durante um curto intervalo de tempo vai provocar a variação do momento linear. A gente define esse lado direito, é uma definição, certo? O lado direito é definido como um impulso, J, a gente chama de J. E ele é um vetor, porque ele atua na mesma direção da força. Então, o impulso J é expresso como a integral de f dt, f dt, desde TI, ou desde I até J, né? Até F, desculpa, até F, certo? Essa é a definição de impulso. E, portanto, o que você pode concluir a respeito do impulso e do momento linear? Olha para cá. Exatamente, o que você tinha visto lá no colégio. Se isso daqui eu disser que se eu afirmo que isso daqui é o impulso, eu estou dizendo que o impulso é igual à variação do momento linear. Ou seja, eu estou dizendo que o impulso é igual à variação do momento linear. Né? Mesma expressão que você já conhece, mas agora ela tem um caráter vetorial. Né? O impulso, por definição, é a integral de f dt
portanto é um vetor que aponta na mesma direção de F, né? E ela, só o impulso, ou seja, só a atuação de uma força vai provocar a variação no momento linear daquele corpo ou daquele sistema. Certo? Tem uma curiosidade no começo da aula aqui de vocês, de cada material, que fala um pouco dessa questão do impulso. Que é o seguinte, eu vou ler rapidinho para a gente discutir. Diz assim, ó, os machos do carneiro montês, é um tipo de carneiro, né, ele tem um chifre, para quem não tem o material, ele tem aquele chifre assim arredondado, para frente assim e faz uma curva, né? Lutam entre si para atrair a atenção das fêmeas. Dois machos arremetem repetidamente um contra o outro de cabeça baixa, fazendo os chifres colidirem, até que um deles desista da briga. Esses combates podem ser perigosos, porque se o chifre quebrar, o macho provavelmente morrerá ou ficará gravemente ferido. Mesmo que os chifres não quebrem, a impressão que dá é de que os dois carneiros deviam sofrer algum dano cerebral. Como eles sobrevivem às cabeçadas violentas com as quais estabelecem sua supremacia? Aí na própria aula a gente discute isso daí. É justamente por causa do chifre, né? Ele diz aqui, ó, o chifre... Deixa eu ler aqui para vocês. Pronto. Quando um carneiro montês se choca de frente com outro macho, o que acontece? O chifre, para a gente não perder tempo, o chifre ele tem uma certa flexibilidade. Se o choque fosse cabeça contra a cabeça não tem essa flexibilidade, né? E aí o que acontece? Como seria um choque de alguma coisa muito dura contra outra coisa muito dura, né? Não tem essa flexibilidade que tem o chifre. O que acontece? O chifre sendo flexível, ele cede um pouco na hora da batida. Quando ele cede, o que acontece com o tempo de colisão? Aumenta ou diminui? Aumenta. Quando você aumenta o tempo de colisão, você aumenta a atuação da força, né? Ela age durante mais tempo. Então ela tem tempo de amortecer aquilo lá. Né? O que ele explica aqui, ó, ele diz assim, ó, dessa forma, a força média de um chifre, por exemplo, se a força fosse entre duas cabeças, a força seria 10 vezes maior do que a força média de um chifre contra outro chifre. Então você diminui muito o valor da força, né? Se você aumenta o T, a força tem que diminuir para isso aqui ser constante, né? Um carneiro se chocando contra o outro não tem força externa. O momento tem que se conservar. Então, para você manter constante, se o tempo aumenta, a força diminui, né? E aí, por isso que eles conseguem ter essa disputa sem que haja maiores danos, né? Por conta do chifre. Ela até fala aqui, se ele perde um chifre, com certeza ele não pode mais participar da disputa, porque não tem mais essa proteção, né? Para ter essa disputa aí e o chifre ser flexível, né?